Vamos falar hoje sobre o quanto alguns traumas eles alteram o nosso comportamento sem que a gente perceba, né? E a gente vai mudando o nosso comportamento sem a gente notar, né? Então, às vezes, a gente tem determinados comportamentos, não é que a gente escolheu ser daquela forma, é que foram acontecendo alguns fatos durante a vida da gente que fez com que a gente, o cérebro da gente começasse a se defender. Ele aprende a se defender daquilo que machuca a gente. Então, por exemplo, alguns sintomas, né, alguns sinais, na verdade, de que a gente pode identificar que isso acontece com a gente. Evitar demonstrar sentimentos. Então, uma pessoa que evita demonstrar sentimentos. Uma pessoa que tem medo de abandono. Às vezes, provavelmente, ela já foi abandonada ou se sentiu abandonada por alguém em determinado momento. Necessidade de controlar tudo. Às vezes, uma pessoa que passou uma fase difícil da vida, né, de descontrole, que ela perdeu o controle de tudo, ela passa a querer controlar tudo, para ela ter segurança, para ela não sentir que ela não vai mais passar por aquilo, né? Viver sempre em alerta. Uma pessoa que está sempre esperando alguma coisa ruim acontecer é um sinal também de que algo, né, já traumatizou essa pessoa. Tentar agradar todo mundo provavelmente pode ser um sentimento que a pessoa já teve de rejeição, né? Um afastamento emocional para não se envolver, né? Provavelmente a pessoa pode ter tido decepções, né? Decepções em relacionamentos, decepções amorosas, uma culpa excessiva, né? Então a pessoa que se sente muito culpada, né, provavelmente pode ter passado por algum trauma também. E esses traumas, eles não precisam de ser traumas enormes, mas foram marcas que acontecimentos deixaram. E o nosso cérebro, ele registra isso, né? Ele registra para ele se defender do que ele não quer que se repita. Ele aprendeu que ele precisa se defender, né? Então ele aprende a sobreviver e estar em alerta. E ele vai criando padrões automáticos, né? Então, uma pessoa que não consegue confiar em ninguém, às vezes o cérebro dela aprendeu que confiar é perigoso, entendeu? Ou alguém que precisa controlar tudo, porque sem controle, a falta de controle já trouxe muito sofrimento. Tem pessoas que se afastam antes de criar vínculos, porque às vezes os vínculos que ela criou foram vínculos que a decepcionaram, né? Então, muitas vezes isso pode acontecer com a gente sem que a gente perceba. Muitas pessoas às vezes passam muito tempo se culpando sem perceber que o cérebro dela apenas aprendeu a sobreviver àquelas ameaças. E vocês sentem que algumas experiências mudaram o seu jeito? Conta aqui pra mim. Fala aqui nos comentários. Algumas experiências podem ter te deixado num modo assim de automático de sobrevivência, em alerta. Vocês têm dificuldade de confiar nas pessoas.